Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui na nossa nova série, que é o Café com o Presidente. E essa série visa ouvir os amplos segmentos da sociedade e tentar, junto com eles, caminhar na nossa sociedade de neurocirurgia. Hoje, estreando, nós temos aqui a honrosa presença de Gilberto Leite Miranda, empresário, pedagogo, estuda comportamento animal, foi um dos pioneiros nesse país a trazer espécies caninas que podem ajudar na nossa qualidade de vida. E como um bom apreciador de pet como companhia e família, eu tenho esse privilégio de contar aqui com meu amigo e gostaria de saber como é que você vê essa relação pet e ser humano, como é que você pode prever essa relação pet e estresse do médico, estresse do neurocirurgião, e como ela pode ajudar essa convivência com o pet, com o animal, no desenvolvimento da profissão. Muito obrigado pela presença. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, que o Dr. Paulo Henrique, que para mim é o Paulo, é meu amigo, nós somos amigos, já há muitos anos. É um prazer e uma honra, poder estar aqui com vocês e poder trocar um pouquinho de experiência, de ideias, a respeito desse mundo vasto, que é o nosso mundo, dos seres humanos e do mundo animal. Então, a palavra pet nada mais é do que um conjunto, de animais de estimação que vivem próximo ao homem. E eu vejo que essa relação homem-animal, Paulo, ela vem já desde da existência do homem na face da Terra, O homem descobriu que se ele se associasse a determinados animais, a sua vida seria muito melhor, Por exemplo, o cachorro, o cavalo, os bovinos, enfim, todos os animais sempre foram vistos pelo homem como uma coisa boa para se obter uma boa relação e um proveito, vamos dizer assim. E falando então sobre o estresse que você me perguntou e sobre a questão do profissional trabalhando, como é que isso pode ser ajudado, a gente vê que ultimamente, se nós pegarmos no tempo que eu e você éramos criança, o cachorro vivia fora da casa, O cachorro ele não era uma coisa que convivia dentro de casa com a família. Não importava o tamanho dele, ele ficava, como a gente dizia, lá no quintal, 30, 40, 50 anos atrás. Hoje, os animais já fazem parte da família, Eles são membros da família, eles são tratados e às vezes até humanizados demais, pelos seus tutores, que essa é a palavra que se diz hoje, mas pelos seus proprietários, aquelas pessoas. E hoje a gente vê que, felizmente, os profissionais da área de saúde, falando especificamente dos neurocirurgiões, dos neurologistas, em diversos hospitais no mundo, é permitido a entrada de pets, Porque foi descoberto que um ser humano, você vai visitar um primo, um parente teu, e ele está lá deitado, passando por dificuldades, problemas, e tudo, a gente às vezes fala, puxa, vai vencer um negócio lá do IPVA, você sabia que a casa tem que fazer um inventário, você não fez, eu falei para você, você tinha que fazer um inventário, agora você está doente aí, não consegue, então a gente acaba levando problemas, para os nossos parentes, para as nossas pessoas que são do nosso círculo de amizade, enquanto que a presença do animal num hospital ou numa terapia, ela é vista com bons olhos, porque o animal ele fala com os olhos, com pureza, com clareza, com amor, e ele acaba transmitindo paz. Tem alguns hospitais nos Estados Unidos que permitem a entrada até de cavalos, Tem um vídeo, inclusive, na internet, que depois a gente pode passar para vocês, e tem uma pessoa que está numa cama, visivelmente ele está bem debilitado, e o cavalo se aproxima e ele começa a chorar, e está ali com aquela emoção, E tudo isso ajuda na recuperação, comprovadamente,
né, cientificamente é comprovado que os animais trazem grandes benefícios. Então, eu diria hoje, né, nesse Bom Dia Café aqui com o presidente, né, que os animais realmente eles são uma grande ferramenta que pode e deve ser utilizada, né, pelos neurocirurgiões, né, por pessoas que trabalham nessa área da neurologia. Por quê? Muitas vezes a gente sabe que são problemas emocionais, são problemas às vezes que a pessoa teve algum tipo de trauma, algum tipo vamos dizer assim, de dificuldade de relacionamentos, né? E cada vez mais vocês podem ver que talvez há 40 anos atrás não se falava em TDAH, não se falava na importância da neurologia como se fala hoje, né? Então esse campo é muito amplo, é muito vasto e os animais com certeza é uma grande ferramenta para poder ajudar a todos nós, né? E principalmente aos profissionais de neurologia. Você acha que ele ajuda no burnout? A pessoa que trabalhando muito, porque assim, a nossa vida como neurocirurgião é extremamente estressante, desgastante, e quando você chega na sua casa, você muitas vezes não encontra a sua família que já está dormindo, mas sempre vai estar o teu cachorro te esperando lá. O cachorro, como é que você vê? Eu vejo da seguinte forma, você vai ver o cachorro, você vai ver o gato, né? E uma outra coisa, né? O número de gatos e felinos está crescendo assustadoramente nos lares brasileiros, né? E tem uma projeção aí até talvez de superar os cães no futuro próximo. Então, as aves também, né? Ontem mesmo uma pessoa me encomendou um papagaio do Congo, né? Para poder ter com ele, manusear. Então tem papagaios, tem araras, tem uma série de animais. Eu vejo que o toque, às vezes, que você faz no animal, a maneira como você chega em casa cansado, estressado, isso ajuda e muito. Ontem eu estava vendo um documentário a respeito muitas pessoas estão nos assistindo aí, vão lembrar da ministra que o Collor colocou, lembra? Ela estava, como se diz, com aquele poder todo na mão, né? E que estipulou lá que só teríamos R$50 nas nossas contas, né? E mostrou a vida dela lá em Nova York, né? E ela mostrou ela correndo, ela andando, ela fazendo a ministra Zélia, né? E aí ela simplesmente mostrou, eu vi uma cena que eu achei muito interessante, que ela começou a falar dos problemas financeiros dela e conversando lá com uma pessoa que provavelmente é o gerente da conta dela, né? E ela está de pé assim, né? Num dado momento ela está de pé e ela vai sentar na frente do computador. Quando ela vai sentar, ela vê que tem um gato, né? Então ela senta na beirada da cadeira para não atrapalhar o gato e começa a fazer o carinho no gato, né? E ela fica ali na ponta da cadeira, né? E o gatinho dela ali. Então a gente percebe que hoje já existe no mundo, né, vamos dizer, essa procura, já existe essa concepção, né, já absorvida já por muitos, como Schwarzenegger, ele toma café da manhã com um burrinho do lado, né, um mini burrinho, né, e ele dá comidinha na boca e fica. Então, a gente percebe que essas pessoas elas são muito mais felizes e elas conseguem realmente colocar, né, vamos dizer assim, um tapume, né, vamos dizer assim, uma barreira, né, no seu estresse e nos seus problemas. Por quê? Ela tem o apoio, ela tem o suporte emocional de um animalzinho de estimação. Você tem visto nos últimos anos uma aderência de muitos pacientes oncológicos com essa vivência com pet? Por exemplo, eu tinha um amigo, né, que era neurocirurgião e ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas há muitos anos e eu e a minha esposa, nós havíamos ganhado um casal de Golden Retriever lindíssimos e espontaneamente nós demos para ele de presente. E esses cães viveram com ele
mais 3 anos, que é muito acima do prognóstico. É claro que não é científico isso, mas a felicidade, a alegria que ele tinha junto aos cães, ele vivia, depois ele ficou retirado, né, em uma cidade montanhosa, Campos do Jordão. Era uma vida muito bacana desses cães com ele. O que você tem visto? Você acha que vale a pena? Como é que é isso? Olha, Paulo, eu tenho certeza que vale a pena e tem comprovações científicas. Para você ter uma ideia, já há alguns anos, já nos Estados Unidos, e agora nós estamos aqui engatinhando, né, porque a gente sempre dá um jeitinho e tal, mas nos Estados Unidos, na Europa, é permitido, por exemplo, né, que alguns cães viajem na cabine do avião, né, com a pessoa. Por quê? São cães de suporte emocional, né? Então, esses cães, eles passam por um treinamento, eles têm vamos dizer assim, uma diferenciação, eles têm uma bandana que eles utilizam, você tem um documento que muitas vezes é emitido por um psicólogo, ou por um psiquiatra, ou por um neurologista, né, dizendo que aquela pessoa tem uma necessidade de ter aquele cão, porque aquele cão, ele dá um suporte emocional. E então, vem aí que, comprovadamente, esses cães, à medida em que eles podem alertar, por exemplo, um ataque epilético, a pessoa tem, por exemplo, um câncer, e tem tudo, ele prolonga a vida das pessoas, ele dá uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, tanto é que foi desenvolvido uma raça, que antigamente a gente tinha muitos labradores, muitos goldens, né, conforme você mesmo citou, até os cães-guias antigamente eram só primeiro começaram os cães-guias pastores alemães, né? Depois aí mudaram, descobriram que existia o Golden Retriever. Aí depois descobriram que tinha também o Labrador. Depois descobriram que se misturasse o Labrador com o Golden, ficariam melhores. E hoje, na Europa, na Austrália, eles descobriram que a mistura de um Poodle com um Golden, ou a mistura que dá o Golden Doodle, ou a mistura de um Golden com um Labrador que dá o Labradoodle, são cães excelentes para suporte emocional. E esses cães, eles têm, assim, uma percepção muito grande, não de espaço, mas de estar com as pessoas. Eles não estão preocupados com o ambiente, eles estão preocupados com o ser humano. Então, muitas vezes você já foi em casa, né, eu sempre faço isso, essa experiência com todos, eu solto os cães e lá tem 5, 6 mil metros quadrados que o cão pode correr, pular e tal, mas a gente solta 5 minutinhos, eles fazem um xixi, um cocôzinho e vem e ficam do lado da gente. Eles não estão preocupados em sair. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que mora aqui no centro de São Paulo, ele tem alguns problemas, né, seríssimos de saúde, e ele mora numa kitnet, né, do tamanho dessa sala aqui. E ele tem 3 cães. E os 3 cães vivem super bem com ele e eles estão mais preocupados em ficar com a pessoa do que com o espaço. E com isso, a qualidade de vida desse meu amigo tem sido muito maior. Então, eu sei de histórias, de casos de pessoas com câncer, com uma série de problemas emocionais ou de saúde, que a sua vida foi prolongada e principalmente a qualidade de vida também. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta. Se nós tivéssemos que indicar, por exemplo, você indicar alguém que mora num apartamento pequeno, solitário, que trabalha, dá plantão, vida dura, qual cão? Olha, qual pet? Então, é uma coisa assim que é uma coisa muito pessoal, mas eu diria para você que, por exemplo, um Bernedoodle, Doodle, um Golden Doodle, um Labradoodle, né? Existem de vários tamanhos, pequenos, médios e grandes. Já se conseguiu fazer uma variação de tamanhos também desses cães, né? Pode ser, de repente, porque você não vai poder ter uma arara num lugar pequeno como esse, que ele vai fazer um barulho, um escândalo danado e vai incomodar as outras pessoas, né? Uma raça pequena que eu adoro, eu gosto muito de Maltês, um cão fantástico, ele tem, os pelos dele são mais ou menos semelhantes ao de um ser humano. E falando dos Doodles, né, os Doodles foram criados
principalmente também para solucionar problemas de saúde de Golden, de Labradores, de Berneses, que é muito comum essas raças, né, com o decorrer do tempo, é muito comum a displasia, né? E nada mais é do que ali aquela questão coxo-femoral, onde há um desgaste ali, e eles acabam apresentando, até mesmo jovens, né, seríssimos problemas, né, de não conseguir se levantar, de se locomover, né? Todas essas raças, como pastor alemão, Rottweilers, né, todos têm problemas de displasia, em maior ou menor grau, né? Como você sabe, tem uma variação grande do grau de displasia. Enquanto que quando você coloca uma raça, vamos dizer assim, primitiva, que é o caso dos poodles, que são extremamente inteligentes, que eram os cães mais usados nos circos, antigamente eram os poodles. Eles são carinhosos, são afetuosos, super inteligentes e não têm displasia. E outra coisa, já é comprovado que o poodle é um dos cães que tem maior longevidade. Então, essa longevidade dele também é transmitida para os outros cães. E uma coisa interessante é que eles são hipoalergênicos, né? Eles não soltam pelo como os outros cães. Então, para um apartamento, para uma pessoa que tem essa dificuldade, eu indicaria os doodles, seja um labradoodle, seja um golden doodle, seja um bernedoodle, seja um cockapoo, seja um maltipoo, tudo, porque hoje no mundo inteiro só se fala nos cães híbridos, porque eles têm maior resistência. Sem preocupação, com pedigree, essas coisas. Sim, isso, exatamente. Agora eu tenho uma dúvida também. E naquele médico que trabalha o dia inteiro, mora num condomínio próximo, grande, e a casa fica meio largada, né? Porque está trabalhando, daí ele volta à noite e vai dormir cansado. Em termos de segurança, o que você acha que é um cão que tem uma proximidade com a família, com a criança, e ao mesmo tempo é um guarda do lar? Faz parte do lar, mas é um guarda. Qual que você... Bem, nós temos... neurocirurgião. Nós temos 10 dedos nas mãos. Cada dedo é diferente um do outro. A mesma coisa dentro de uma raça, você encontra diferentes tipos de comportamento. Daí vem a necessidade de você saber qual é o canil, qual é a procedência, de onde está vindo. Mas eu colocaria o cane corso, né, que é um cão fantástico, um cão mais tranquilão, mais sossegado, mas faz um trabalho bom de guarda. Eu diria que tem, por exemplo, o Malinois, pastor de Malinois, é mais do que comprovado que é um cão fantástico para guarda, para segurança, né? No mundo inteiro, a maioria, hoje 99% das polícias, sejam militares, exército, etc., até mesmo na Receita Federal, na alfândega, eles utilizam os pastores de Malinois. Então tem o Rottweiler, tem os Dobermans, as pessoas falam, mas para criança, bem, tudo depende muito de como eles são criados, do temperamento, do carinho que é dado e dos limites. Né? Nenhum campeão de natação, de karatê, de taekwondo, disso, daquilo, ele não se tornou um campeão sem treino. Então, todo animal, seja o cão pequenininho, o maltese, o York, o poodle, precisa de educação, precisa de limites. E os cães de guarda não é diferente. Eles precisam realmente de serem treinados, né, por profissionais devidamente habilitados que têm essa capacidade de ensinar educação, senta, deita, fica, aqui, pega, larga, para de latir, late, não late, come isso, não come aquilo. E tudo isso é possível com um bom treinamento, um bom adestrador. Então, eu diria que nós temos raças fantásticas hoje no Brasil que têm essa capacidade de fazer o trabalho de guarda para poder estar lá com a família desse profissional, né? E, ao mesmo tempo, trazer um amor, uma tranquilidade, uma paz, carinho, conviver com criança, com a mulher, com a esposa, né? E com ele mesmo. Uma última pergunta, né? Porque nós estamos aqui inflamados com um assunto apaixonante. Uma pergunta: eu como médico, como é que eu devo proceder? Por exemplo, os cães hoje dormem na cama, dormem no quarto.
eu preciso de um cuidado especial de higienização. Cães limpos, por exemplo, eu tenho um setter inglês, ele é super limpo, né? Mas, por uma questão de contaminação, alguma coisa, eu acho que é o banho normal que a gente toma e não tem o outro contato. Ou você acha que tem algo a mais? Olha, eu sempre digo o seguinte, tem pessoas, né, que no começo da nossa conversa eu falei que humanizam demais o animal, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Tudo na vida você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter um meio termo, né? Nem muito à terra, nem muito ao mar. Então, o que ocorre? Um cão que ele é limpo, ele é higiênico, tudo, você dá um banho, tem gente que fala, dou banho toda semana, é ruim. Porque se você der um banho toda semana, você vai retirar toda a proteção natural que existe na pele do animal, né? Então eu diria que um banho a cada mês, cada 30 dias. Mas o que eu faço? Escove o seu cão todos os dias, se possível, um dia sim, um dia não. Passa uma escova, dá uma escovadinha, tira os pelos velhos, passa um paninho com álcool, vinagre e água, pode fazer uma mistura caseira, né, e limpar. Higienizar as patas quando voltar do passeio, né? Por quê? Eu diria assim, eu posso deixar um cachorro talvez me lamber aqui, mas nunca a minha boca. A boca do cão, né, dos animais em geral, são muito cheias de bactérias próprias dele mesmo. E que tem, às vezes, essa coisa toda. E às vezes ele lambe o órgão genital, ele vai cheirar um xixi na rua, ele vai cheirar um cocô, né, alguma coisa assim. Então, tudo aquilo, a boca ali, eu diria assim, não deixe o cão lamber a sua boca, do seu filho, da sua esposa. Né? Por quê? Porque eu acho que não é legal. Isso aí pode realmente transmitir doenças, né? Então, a gente tem que manter um certo limite. Mas a higienização na pata, hoje já existem produtos, né? Tem a base de germicidas, né? Como o Vancid, vários outros aí que tem no mercado, né? Que você até dilui, que se usa em clínicas, né? De seres humanos, mesmo em hospitais, que a gente usa nos canis, usa em casa, usa nas clínicas veterinárias, para manter a higienização do local. Então, pelo menos um dia sim, um dia não, passa um pano em tudo, voltou da rua, limpa as patinhas, passa um pano nele, né? E a gente pode até escovar dente hoje dos cachorros, né? A gente sabe que a dentição, não só do ser humano, prolonga o tempo dele, mas também do próprio animal também. Então, ossos de verdade eu recomendo, né, para poder estimular ali, limpar a gengiva, né? Muitas vezes as pessoas querem umedecer o alimento, isso é errado. A gente tem que fornecer alimento seco, né? Eu sou a favor, se pudesse fazer rações grandes, eu diria, até falo isso para alguns fabricantes, alguns amigos meus, eu ofereceria bolinhas, quadrados, coisas mais duras. Eu jogaria ali um quadrado e sairia para trabalhar. Ele come 200 gramas, eu vou deixar um quadrado de ração dura para ele de 200 gramas. E ele vai trabalhar, eu acho que ele tem dificuldade ali para poder comer. O que eles fazem hoje, né? Fazem aquelas bolinhas, né? O cachorro e come que nem doido, não mastiga, não digere direito, né? E faz aquele monte de cocô e aproveita muito pouco. Então, tudo, né? O alimento, tudo está ligado nessa questão de higienização, né? Então, a gente tem que controlar isso também para ter um ambiente, ter um local para os animais fazerem as necessidades, ensinar a fazer no tapetinho, se é um macho, fazer lá um conezinho para ele poder levantar a perna, ou se ele já foi castrado antes, ele não vai. Aliás, isso é uma coisa importante a ser dita, Paulo. Se você tiver um cão, um macho, e você castrá-lo até os 8, 9 meses, alguns veterinários vão dizer, não, a gente tem que esperar castrar depois de um ano e meio, porque ele vai estar formado, né? Bem, essa é a opinião dele. Meus 58 anos de atividades com cães e trabalhando com diversos veterinários aqui no Brasil e fora, me diz e me dá a certeza de que eu tenho que castrar um cão até 8, 9 meses, quando ele não produziu testosterona, porque ele vai levantar a perna depois. Então não adianta eu castrar, ele vai continuar levantando a perna, vai marcar território, vai fazer xixi no sofá, vai fazer xixi na cama, né, e tudo. Agora, se eu castro ele um pouco antes, né, disso aí, ele não aprendeu a levantar a perna, ele vai fazer as necessidades no local certo. É uma questão de treino. Então essa seria a minha recomendação. Gilberto, eu estive na sua casa e realmente você
é um gênio. Você convive com tigre, tem macaco, é uma natureza, e são amáveis com você. Eu quero saber como é que é essa vivência, essa sua experiência. Eu sei que você tem livros nesse sentido. Por favor. Na verdade, Paulo, eu comecei com 10 anos de idade trabalhando num canil, né? E aí aquela coisa toda, eu falei, puxa, eu quero ser o melhor. E eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade de veterinária. Então eu comecei a me preparar para poder ter veterinários trabalhando para mim no futuro, né, que é o que nós temos hoje. Então eu falei, puxa vida, eu vou procurar aprender sobre tudo. E eu aprendi nos meus primeiros anos a trabalhar com cães. Depois eu fui trabalhar numa multinacional que era de treinamentos de seres humanos, né? E eu aproveitei para ir para os Estados Unidos um tempo para poder aprender a trabalhar com outros tipos de animais. E voltando de lá, então, nós começamos a fazer um trabalho grandioso em termos de treinar todos os tipos de animais, cachorro, gato, leão, tigre, urso, macacos, chimpanzés, galinha, tudo para fazerem comerciais, novelas, filmes, longa-metragens, tudo que você puder imaginar. E também nesse inteirinho nós estávamos ministrando cursos de oratória para preparação de executivos, né? Políticos, médicos, engenheiros, advogados, pessoas que queriam aprender sobre a arte de falar, de se dirigir e de fazer. Até que um dia, eu trabalhei em vários programas de televisão, né? A gente sempre tinha quadros, apresentamos no Domingo Legal, TV Animal com o Gugu, Celso Portignoli, com o Ratinho, Faustão, ficamos lá vários anos no Faustão com um quadro chamado Domingo Aventura, e aí até que um amigo meu, né, chamado Luiz Paulo Lupa, que é um escritor também, ele era dono de uma editora, ele me convidou e eu acabei escrevendo esse livro aqui, né, que diz o seguinte: os animais vão salvar a sua pele, ou melhor, o seu emprego. Nesse livro eu escolhi 6 animais, né, o cachorro, o tigre, o leão, o macaco, o cavalo, e eu falo sobre a qualidade desses animais e quais são as expertises, e como é que você vai aprender com esses animais. Por exemplo, o leão faz um trabalho incrível em equipe, enquanto que o tigre trabalha de maneira solitária, né? O macaco, por exemplo, o chimpanzé, usa muito a sua inteligência, né, a sua vivacidade. E a águia, ela foca alguma coisa, ela trabalha com foco, com meta, né? Ela estipula quantos metros, como é que ela vai voar, como é que ela vai dar um voo rasante para pegar um peixe que está nadando numa água, né? Então, tudo isso eu expus aqui nesse livro e como é que você pode aplicar esses princípios, né? Essas habilidades no seu dia a dia. Por isso que daí vem o título: os animais vão salvar a sua pele, ou melhor, o seu emprego. Então, hoje a gente trabalha com animais ainda, nós temos um zoológico lá na nossa casa, na Granja Viana, que é aberto ao público de terça a domingo, onde nós temos animais e nós falamos sobre a questão da educação ambiental, né? Sobre a preservação dos animais e do meio ambiente. E tudo isso com experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos. Muito bom. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito importante para a gente, porque o neurocirurgião ele vive incluso e incluído numa sociedade e muitas vezes nossos parâmetros de qualidade de vida eles são multifatoriais e a convivência e o equilíbrio que você tem que ter para atuar com a sociedade, com os pacientes, você precisa de um apoio, seja humano, seja da natureza, né? Andar na natureza, e seja com os animais. Eu agradeço muito. Se você quiser fazer algum comentário final, eu só queria também agradecer a você pelo convite, né? Me senti feliz e honrado, né? E me colocar à disposição, né, de todos os colegas aí que quiserem consultar, conversar, bater papo, discutir, né? Eu estou às ordens, né? Então, eu sempre digo que conhecimento não é algo para ser guardado, é algo para ser disseminado e compartilhado. Então, modéstia à parte, obviamente que a gente faz isso há uma vida inteira, né? O certo ou errado tem dado certo até agora. E, então, nós nos colocamos à disposição aí para todos, né, que queiram entrar em contato, depois podem pedir aqui o nosso contato aqui,
provavelmente vai colocar aqui embaixo, né? Ou na Sociedade Brasileira aqui de Neurocirurgiões. E vai ser um prazer, então, a gente poder conversar um pouquinho mais e, quem sabe, numa outra ocasião. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, a SBN está ao seu lado.